Meus amigos, é com gosto que eu aqui estou, um redobrado gosto, agradecendo desde já a esta associação maravilhosa NFEMA, que pela primeira vez me convida a estar neste encontro, que já vi que é um encontro que já se vem repetindo há muitos anos e em boa hora, parabéns, continuem assim. Claro que também vejo aqui uma ponte de harmonia que muito me satisfaz ao verificar termos aqui também presente um representante da Federação Espírita Portuguesa, o que para nós tem o significado da unificação do ideal espírita, pelo menos a nível nacional. É claro que ainda sai mais reforçado quando vimos palestras feitas por conferencistas que vêm de fora, nomeadamente do Brasil, a que assistimos agora a uma excelente palestra, e antes ainda do Humberto, híbrido, posso chamar assim, um português brasileiro. Muito bem, eu realmente só sou português, mas sou espírita, e vou tentar também nessa mesma linha de união assentar a minha palestra em parte do que eles magistralmente disseram. E isto tem a ver exatamente com este tema, o espírita na sociedade atual. Lembrei-me que tratar deste assunto, a melhor maneira será realmente olharmos para o espiritismo, recordarmos uma definição do espiritismo nas suas três vertentes. Tem uma vertente filosófica, todos se recordam, tem uma vertente científica, e esta investigação da filosofia e da ciência retira consequências ético-morais. É claro que esta definição pode ser revisitada, por exemplo, neste maravilhoso livro. Vocês cá encontram esta definição que fala que é a ciência, é a ciência que estuda a natureza, a origem, a destinação dos espíritos. Tem umas componentes mais teóricas, filosóficas, e umas componentes mais científicas, e cá está as questões das consequências morais, as consequências de ética. Mas já vamos a ver que há uma diferença entre ética e moral, e a seu tempo chegaremos. O mundo atual exige que se faça essa diferença, e como o espírita vive no mundo atual, foi o tema que me deram, pois a gente vai ter que fazer, hein? Ok? Muito bem. Uma forma mais simples de redefinir isso, que alguns autores utilizam, e eu também me identifico, é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais. E cá está de novo o ético-morais, porque há aqui algumas diferenças. Bom, nesta questão, e ainda antes de entrar nas questões da natureza filosófica, científica e ético-moral, embora integrada nas questões filosóficas, julgo que devo fazer aqui uma distinção. Há algumas interpretações espíritas no mundo atual que a referem como mais uma religião. Não é. Tem 3 obras à vossa disposição e os números que aqui estão mostram cronologias. Vão às obras póstumas, vão ao que é o Espiritismo, já viu a definição, não está lá escrito religião nenhuma, e vão também aqui à Revista Espírita. Deixar-vos-ei para vocês questionarem estas. Vamos ver aqui o que é que Kardec diz um ano antes de falecer, num discurso famoso do Dia dos Mortos, da comemorativa dos mortos. E ele diz neste discurso, se é assim, perguntando, então o Espiritismo é uma religião? E ele diz, sim, no sentido filosófico, sim, no sentido racional, sim, é uma religião, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção. Então, porquê é que dizemos que não é uma religião? É em razão de não haver senão uma palavra para exprimir 2 ideias diferentes. Hoje em dia, e infelizmente, já naquele tempo e este ano, esta palavra religião é inseparável de culto, tem uma ideia de forma e o Espiritismo não tem. E ele então diz que eis porque simplesmente se denomina doutrina filosófica e moral. Dou-vos um exemplo. Num dos pontos das obras póstumas, ele diz, o Espírito da Verdade lhe diz que o futuro do Espiritismo é o porvir das religiões, não é mais uma religião. E eu dou-vos um exemplo desta interpretação dupla que tem a palavra religião. Imaginai que saem ali à rua e perguntam a um companheiro que encontram qual é a tua religião. E agora imaginai que a religião dele não é coincidente com a vossa. Oi? És de outro clube. O Espiritismo não nasceu para ser mais um clube. Nasceu para unificar. Por isso, filosoficamente, vai à etimologia da palavra. A palavra religião, etimologicamente, no seu início, visa unificação, religar com Deus, religar com os outros. Portanto, não pode ser
É esta interpretação que hoje temos de religião. Mas há mais e já vamos ver. Muito bem, seguindo então vamos entrar nas questões filosóficas, nas questões que se prendem com a razão. Ora bem, a filosofia, como todos se recordarão, e o senhor Platão é considerado o pai da filosofia, dizia ele que filosofar é pegarmos numa crença que se tem por verdadeira e justificá-la, ok? Então, definiu como sendo a busca do conhecimento. E eu vou-vos já chamando a atenção que aqui não se fala na verdade, ok? Mas vamos lá chegar. O conhecimento é a busca contínua da verdade, repare, não é a busca da verdade. O conhecimento é que é a busca contínua da verdade. A verdade absoluta é inconcebível para o homem, ser ainda imperfeito. Só um ser a poderia conceber. E chama-se Deus. Chamemos o nome que a gente quiser. É o Criador. É o que criou isto tudo. Ora, o que é que nós vemos dessa realidade? Vejam este exemplo. Isto passa-se num... Há música? Há som? Está aí um sonzinho. Isto passa-se num museu no norte da África. Uma composição gráfica feita com destroços de uma carreta de carteiro. Muito bem, que tal? Aquele que teve tempo para detalhar e ir lá olhar à janelinha viu aquela verdade. O outro que não teve tempo viu isto. Mas as duas são verdadeiras. Isto é, se a verdade, há uma autora de nome Gala Beaumont, que eu cito muitas vezes, diz assim: a verdade é tão só uma versão da realidade. Olhai para este copo que está aqui com água. Há pelo menos três possíveis verdades. Uns dirão, está meio cheio. Outros dirão, está meio vazio. E eu direi, bem, tem 50% de água e 50% de ar. E os três temos razão. Habituemo-nos a isto, meus amigos. Ok? Muito bem. Posto isto, então a verdade seria a perfeição e essa só Deus mesmo. Portanto, nós aproximamos-nos da realidade fazendo interpretações dela, que é aquilo que chamamos verdade. Por isso, a filosofia não trabalha com a verdade, mas com o conhecimento. E se o espiritismo filosofia é? Então, meus amigos, o espiritismo não tem a verdade absoluta, não tem verdades sagradas, tudo é questionável, até é preciso usar a razão. Cá temos. E busca-se continuamente a verdade. Dar-vos alguns exemplos a seguir sobre estas questões. Vamos ver no tempo de Kardec como é que ele fazia. Aliás, é o método dele. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Prestem atenção à letra. Diz muito de como ele investigava. As paredes falaram e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações e descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição
Portanto, Allan Kardec, perante estes fenómenos, pegou na razão, no conhecimento que tinha e tentou justificar. Chegou à conclusão que, afinal, existia um outro mundo, que se comunicavam, etc. e por aí adiante. Bom, tudo isto é importante. A convocatória para o espírito é sempre isto. E muitos problemas, os conflitos na família, como vimos falar a Margarete, ou as questões da verdade, que já dizia o Humberto, muitas vezes nascem nisso. E nascem até pela corteza da linguagem, como nós vimos, a questão da religião. Mas pensais que se esgotou? Não. Vou-vos dar um exemplo. Pegai no Livro dos Espíritos, pergunta 615, Leis Morais. É lá perguntado quais são das características da lei natural. E diz lá, a lei natural é tão eterna e imutável como o seu Criador. Será? Então vamos ver. Eterno, definição de eterno é aquele que não tem nem início nem fim, certo? Nós já nos autodenominamos imortais, isto é, tivemos um princípio, a morte não é o fim de nada e seguimos. Mas a lei divina é a lei de Deus, então Deus criou a lei, então não pode ser tão eterna quanto o Criador. Estamos de acordo? Ora, muito bem, então, mas está escrito, é só para vos dizer que a verdade, nós estamos limitados todos a ver a realidade segundo a nossa verdade. E utilizamos uma ferramenta que é a nossa linguagem. E temos que ter cuidado, perceber bem, destrinçar entre conceituação de uma determinada coisa e a sua definição. Portanto, a lei natural pode não ter fim, mas foi criada, então não pode ser tão eterna quanto o Criador. Claro que há 160 anos o que é que Kardec ia escrever, ou mesmo nós hoje íamos escrever, é semi-eterna, é eterna entre aspas, é imortal, é mais imortal que os seres humanos, mas menos eterno que Deus. Estão a ver? Mas também, se quiserem questionar a imutabilidade, deixamos para o período de perguntas e respostas, que também temos alguns ensaios. Isto para vos dizer que todos temos que ter bem ciente que isto não é uma doutrina em que se é fornecida a verdade. Não existe. Cabeça, é preciso pensar, ok? Muito bem. Nesta perspectiva, Kardec chegou à sua primeira obra, que é a obra basilar da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, e nela se contém toda a natureza filosófica das cinco bases que já aqui foram faladas. Existência de um Criador, esse sim, eterno, todo-poderoso, um Espírito, comunicabilidade dos Espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos. Destas 5 bases, uma há que só filosoficamente lá chega e eu julgo, na minha modesta opinião, que assim será sempre. Que é esta? Deus. E vamos ver porquê. Vamos ver um pequeno filme. Allan Kardec colocou logo no início do Livro dos Espíritos um capítulo que trata exclusivamente de Deus. Com isso pretendeu significar que o Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. Over the last few decades, scientists from around the world have been making discoveries which clearly show that an intelligent designer is responsible for the creation of the universe. Many believe that the entire universe came into existence out of nothing by chance. But if you really think about it, nothing couldn't bring the universe into existence because nothing produces nothing.
Everything that begins to exist must have a Portanto, meus cause. amigos, nós temos de estar disponíveis para termos a nossa verdade, porque não temos alternativa, temos que interpretar o mundo à nossa volta, mas estar sempre disponíveis para não nos apaixonarmos por ela e trocarmos-la por uma melhor verdade. É assim que funcionam todas as ciências, todas as filosofias, o espiritismo também. Filosoficamente, utilizando a razão, pelo menos sempre por isso, dou-vos um pequeno exemplo. Um irmão do meu tio diz que não é meu tio. Quem é? Alguém ajuda? É o pai, exatamente. Estão a ver? É isto, nós temos que puxar pela razão. Bom, esta é a vertente filosófica e, como vos digo, um dos pilares, Deus, não acredito que a gente o possa levar a nenhum laboratório. Não, Ele criou-nos, Ele é que nos pode levar lá, ok? Portanto, só filosoficamente lá chegaremos e vamos ter que mudar de muita verdade, bilhões e um infinito até que conseguirmos perceber, se algum dia percebemos, não creio. Muito bem, mas o espiritismo realmente também é ciência. E em algumas coisas postula, há pequenos fenómenos do todo maior que a filosofia endereça, que é possível estabelecer leis corretas. E isso, inclusivamente, está dito. Se vocês forem às obras póstumas, há lá o discurso fúnebre no dia em que morreu Allan Kardec. E há um astrónomo, Camille Flammarion, reparem o que é que ele disse perante o corpo de Kardec na altura. Senhores, deixemos apenas que das nossas mentes desçam sobre a face impassível do homem ora estendido diante de nós, testemunhos de afeição e sentimentos de pesar que lhe permaneçam ao derredor em seu túmulo. Ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Aplicava sem cessar à sua obra as indicações íntimas do senso comum. Esse estudo, que foi lento e difícil, tem que entrar agora num período científico. Esse método tem de tomar os fenômenos de ordem misteriosa a que assistimos para os dissecar, medir e definir. O Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência, da qual apenas conhecemos o ABC. Até a vista, meu caro Allan Kardec. Portanto, a convocatória do Espiritismo é naquilo que é possível, do todo maior que endereça a nossa razão, da realidade que é inapreensível. Há pequenos fenómenos dos quais nós podemos ler as suas regras. Kardec fez. No seu tempo, ele percebeu como funcionava a mediunidade, estabeleceu regras certas. Portanto, mas é uma partezinha, a mediunidade é apenas uma partezinha, aliás, é só a ferramenta do todo maior, por exemplo, que a obra do Criador. Muito bem. A ciência em si, o que é? Se o nosso amigo Platão dizia que filosofar é pegar numa crença verdadeira que se tem e que se justifica pela razão, e Deus só lá chegamos por aí, não há outra hipótese a dar, não conseguimos estabelecer as leis de como é que funciona Deus, é impossível, é ele que estabelece as nossas. Já o seu discípulo Aristóteles mais tarde vem dizer que, mas há uma natureza diferente do conhecimento, há alguma parte do conhecimento, alguns fenómenos nos quais se podem comprovar, e é por isso ele é chamado o pai da ciência. Mas já veem que a ciência é filha da filosofia, porquê? Porque vai a pequenos fenómenos do todo maior e estabelece umas leizinhas para aquilo, ok? Muito bem. Portanto, esta é a definição que há de ciência, de ser possível comprovar. No Espiritismo, já no tempo de Kardec, ele, no Livro dos Espíritos, ele vai buscar evidências científicas, digamos assim, quer para o espírito, quer para a reencarnação. Mas ele vai mais longe e no resto da codificação básica ele consegue inclusivamente produzir um manual de paranormalidade humana, que é o melhor que ainda temos, que é o Livro dos Médiuns, a comunicabilidade dos espíritos, e vamos tratá-lo em separado a seguir. E a pluralidade dos mundos com a Gênese, ele vem endereçar as questões que a nossa amiga falará durante a tarde, a Mónica, não é? Falará durante a tarde também, mas eu também darei aqui algumas indicações sobre isto. Vamos então olhar para as evidências que ele tinha no seu tempo e o que é que a ciência hoje em dia, há quase 200 anos de diferença, já faz, porque se vai interessando pelas questões. Vamos ver um pequeno filme. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material,
perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. A alma é um espírito que encarnou e, portanto, um ser imaterial e individual que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Como a ciência está começando a estudar a possibilidade da vida após a morte. Eu consegui um encontro no Central Park com o médico-chefe da UTI, Dr. Sam Parnia. Eu sei que você fez uma quantidade enorme de pesquisas sobre o assunto. Sam estudou mais de 100 sobreviventes de paradas cardíacas. Pessoas que estavam tecnicamente mortas e que voltaram à vida. Algumas delas voltaram com profundas experiências. Uma das coisas que você menciona, e eu achei extremamente fascinante, é a ideia de que, mesmo sem atividade cerebral, as pessoas voltam contando essas experiências. Tem como isso ser explicado? É importante compreender que, quando uma pessoa está morrendo e se torna um cadáver, é só nesse momento que as células dentro do corpo começam a passar pelo processo da morte, o que pode levar horas, se não até dias. E, na verdade, temos esse espaço de tempo em que podemos trazer a pessoa de volta à vida. E as experiências que elas tiveram nos dão uma indicação de como e quando a humanidade passa pela morte. E os religiosos acreditam, quase todos, que quando você morre é apenas no sentido corporal. A sua essência, a sua alma continua. Existe algum apoio científico para a ideia da alma? Hoje em dia chamamos a alma de consciência na ciência. Então podemos testar essa teoria científica e ver se essa consciência continua ou se ela acaba. Isso prova, pelo menos, que quando uma pessoa morre, essa parte que nos torna o que somos, a psique, a alma, a mente, a consciência, ou como você quiser chamar, ela não é aniquilada. Ela não desaparece no ar, ela continua pelo menos no início da morte. É sério? Com certeza. Ela continua quando o cérebro não deveria estar funcionando e quando uma pessoa está passando pela morte. Estou extraordinariamente interessado e você foi incrível. Muito obrigado. Afinal, o postulado de Kardec há 160 anos começa hoje a ciência a tomar evidências. Estas experiências quase-morte, há vários estudos já publicados. Posso lembrar um Pim van Lommel, por exemplo, holandês, tem um livro muito interessante que é A Consciência no Mais Além, em que a gente verifica com os protocolos que a nossa medicina hoje reconhece que daria morte. Paragem cardíaca, seguida de paragem cerebral, sem fluxo sanguíneo na base do cérebro, confirmados por eletrocardiogramas e ressonâncias magnéticas funcionais. Só por insistência do médico se continua a insistir e passado uns 9 minutos, 12 minutos, etc., aqueles que recuperam vêm com memórias. De onde elas vêm? Se na ciência materialista a consciência é produzida pelo cérebro e se o cérebro já estava parado. Ok? É a consciência não local. Para nós, espírito. Muito bem. Mas também há outras evidências científicas, nomeadamente a da reencarnação. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria, assim, uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death.
A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. Muito bem, meus amigos, hoje a ciência dos nossos dias começa a mostrar muitas evidências, por exemplo, também da reencarnação. Há muitos cientistas, como este o Jim Tucker e outros, que se vão estudando estes casos. E não são espíritas, quando muitos seriam espiritualistas. Portanto, isto para dizer que nós não nos podemos cerrar naquilo que foi escrito há 160 anos. Temos que evoluir, temos que estar disponível para mudar de verdade. Aliás, na Gênese, capítulo 1, parágrafo 55, Kardec diz: o Espiritismo segue ao lado das outras ciências. Se em algum momento outra ciência apresentar uma verdade melhor, o Espiritismo adota. Ok? Portanto, isto não é uma seita dogmática, isto não é uma doutrina dogmática. Ok? Entendido o que é que seja o dogma, isto é, não dinâmico, estável. Ok? Muito bem. Portanto, como eu vos dizia, Kardec no seu tempo, ele, de facto, há duas áreas em que ele vai mais longe, se nota bem a natureza científica da questão. Se repararem, o Livro dos Espíritos é como se fosse os alicerces para toda a codificação. E em cada uma das partes ela vai dar origem a vários livros, nomeadamente a 2 sobre a vida espírita, e a 1 dá Livro dos Médiuns, e a 1 dá a Gênese. Aqui esta dá o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte as leis morais, e as esperanças e consolações dá o céu e o inferno. Muito bem. Olhemos então agora para, de facto, o melhor exemplo científico da doutrina espírita há 160 anos, a comunicabilidade dos espíritos, através deste manual maravilhoso do Livro dos Médiuns. Mas olhado agora com meios tecnológicos do dia de hoje. Vamos ver transcomunicação instrumental. E que o Espiritismo tem que ir ao lado e estudar este fenómeno. Não se pode encolher com a mediunidade humana. Ok, vamos ver. O Sr. Carlotti, foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plene Maison. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Rustam. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. Now, according to science, when you physically die and when your brain stops functioning, that is it. That is the end. That's the end of consciousness. One day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day and heard the voice of her daughter, Kathy, disciplining her dog.
That wouldn't have been so unusual, except that 6 months earlier, Kathy had died in an auto accident. One day in October 1987, Claude and Ellen Thorlund of Sweden switched on their TV. Suddenly, this strange image appeared, and they quickly snapped it with their Polaroid camera. Only later did they learn that their friend Friedrich Jürgensen, a pioneering afterlife researcher who had died a few days earlier, was being buried at that very moment, 250 miles away. For more than a half-century, people throughout the world claim to have communicated with the dead using instruments of modern technology, such as tape recorders, radios, telephones, computers, and video systems. They call this phenomenon Instrumental Transcommunication, or ITC. Meus amigos, isto é do nosso mundo. Hoje, qualquer um de nós pode obter sons anómalos num gravador simples, digital ou não, de fita ou um telemóvel, que se dizem ser dos outros seres que estão noutra dimensão, os mortos, como imagens, como mensagens de computadores. É o nosso mundo, já não há só a mediunidade humana. Mas já Kardec dizia, numa pergunta 900 e tal, que enquanto outros meios mais universalistas não sucederem, tendes a mediunidade humana que vos traz consolo e ensino. Ok? Estamos já nesta altura. Não nos fechemos a isto. Não julguemos que isto não é connosco. Também não nos fechemos às questões da pluralidade dos mundos. Ora, vamos ver. Segundo o Espiritismo, nos mundos que gravitam no espaço infinito, outras humanidades, em vários graus de adiantamento, encontram habitação adequada ao seu avanço. Locating another civilization may happen as astronomers concentrate on looking for other Earth-like planets. But finding those Earths in the first place is a huge technical challenge for scientists. Planet, when examined from light years away, is almost on top of its sun as viewed from outside our solar system. Suppose you have a firefly, a very small firefly, a very weak light, and suppose that firefly is orbiting around or flying around a lighthouse. And suppose you're trying to look at this firefly flying around this lighthouse from 3,000 miles away. Physicists believe that the tiniest bits inside an atom were point particles. But string theory says that what we thought were indivisible particles are actually tiny vibrating strings. But it comes at a price. Parallel universes and 11 dimensions, most of which you've never seen. Well, we think these extra dimensions exist because they come out of the equations of string theory. Strings need to move in more than 3 dimensions. Our universe might be like a slice of bread, just one slice in a much larger loaf. And if these ideas are right, the bulk may have other slices, other universes. Some of them could resemble our universe. They might have matter and planets and, who knows, maybe even beings of a sort. Others could certainly be a lot stranger. They might be ruled by completely different laws of physics. Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M-theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. If we do live on a membrane, and there are parallel universes on other membranes near us, we may never see them, but perhaps we could one day feel them through gravity. So, who knows? Maybe someday we'll develop the technology and use gravity waves to actually communicate with other worlds. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? Meus amigos, isto é o estado atual da física quântica, mostra-nos isso. Vimos numa primeira parte a investigação da astrofísica e da astronomia, descobrir um pirilampo a 5.000 km de distância. Bom, mas se calhar os seres que nós ouvimos falar através das várias formas de transcomunicação, afinal são muito mais próximos de nós.
estão noutras dimensões do nosso universo. A física quântica hoje, para além das 3 dimensões, comprimento, largura e altura, que o Sr. Einstein, o tempo veio dizer que mexe nas outras todas, ainda há mais 7, há 11 neste momento. E então, quando a gente apanha mensagens aí, seja por transcomunicação mediúnica ou instrumental, estes seres dizem que nos veem, nós não nos vemos. Até Kardec diz isso logo na introdução, capítulo 6. Vão lá ver a distinção entre encarnados e desencarnados. E ele diz isso. E não é muito difícil de perceber. Reparem, vou-vos um pequeno exemplo. Mariana, posso usar aqui um papelzinho assim branquinho? Pronto. Reparai, vamos imaginar que há uns seres que só vivem, nós vemos a 3 dimensões, comprimento, largura e altura, mas vamos imaginar que há uns seres que só vivem e só veem a 2 dimensões, comprimento e largura, quer dizer, não vêm nem para cima nem para baixo. Isto é, eles aqui dentro, imaginem-se cá dentro, olha para um lado e para o outro, vê branquinho, que é a folhinha de papel. Vamos chamar as formiguinhas, ok? Portanto, nós vemos e ele não nos vê, são ovos. Os desencarnados que veem, não é? Muito bem. Então, é difícil de perceber que eles têm acesso a outras dimensões e nós não? Ok? Isto é a justificação da física quântica para as várias dimensões. Muito bem, e onde é que eu deixei aqui o meu coisa? Está aqui. Vamos seguindo. Muito bem, em parte da ciência estaríamos mais ou menos conversados e recordo de novo, voltemos outra vez às obras póstumas em que lá num ponto é dito isto, que é uma coisa maravilhosa e está representado no Evangelho. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática e interessada. Portanto, meus amigos, isto até está escrito no capítulo 19, A Fé Move Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo, e há algumas edições logo na portada. Portanto, meus amigos, com a investigação que há filosófica e científica do Espiritismo, ele tem que retirar consequências, e agora é que vem, ético-morais. E aqui vou-vos falar da diferença entre a ética e a moral. Ora bem, eu estou a olhar aqui para a plateia e vejo algumas senhoras de calças. Hoje é moral. Não foi sempre assim em Portugal. Houve tempos que foi imoral. O Espiritismo, como filosofia e ciência, não pode agarrar-se a tão flexível barómetro, não é? Mas vou-vos um outro exemplo ainda mais grave. Pena de morte. Pode-se perguntar, a pena de morte é moral? Ora bem, a gente olha aqui, pode estar desatualizado, tudo bem, mas só para trazer-vos 2 casos concretos. Nestes países que estão a azul, ela hoje, aos dias de hoje, é imoral. Isto é, já não se reconhece a um juiz nomeado por nós pela sociedade que é bem proceder atribuir a pena capital a um assassino, que está provado que é um assassino. Não, manda-se para a cadeia, 20 ou 25 anos, ou o que for. Muito bem, mas reparem, nos países que estão a vermelho, olhem, por exemplo, este aqui, ou aqui para o lado do Afeganistão, é moral. É, por exemplo, no estado de Texas, nos Estados Unidos, é bem proceder um juiz mandar matar alguém que matou. Ui! E o Espiritismo que diz a isto? Muito bem. Então, estamos a ver que a moral tem muito a ver com os costumes sociais, o parece bem. É o nosso comportamento. Mas detrás dela tem que haver a justificação racional que Kardec nos falava. E porque o Espiritismo é uma filosofia, a ética é um sinónimo de filosofia moral. Então tem que, eticamente, recorrendo à razão, justificar os postulados. Então agora há a perguntar, então e a pena de morte é ética, já que é moral nos sítios e moral noutros sítios? Eu digo já, o Espiritismo diz, justificadamente, e eu vou-vos apresentar uma justificação, que é antiética em todos os lados, no sítio em que é moral e no sítio em que é imoral. E porquê? Bom, agora temos que justificar. Porque o homem, está aqui, uma justificação podia haver, o homem é imperfeito em todo o mundo, certo? Portanto, se é imperfeito pode errar, o juiz também pode errar, também é homem. Então, se pode errar, pode julgar falsamente. A gente sabe disso, quantas vezes atribui uma determinada pena e passados uns anos verifica que estava culpado. Se ele o mandou matar, como é que emenda a mão? Agora, se lhe tiver atribuído uma pena que seja reversível, ok, cadeia, multa, etc., pode reverter. Por isso é antiética em qualquer lado. Dou-vos um outro exemplo agora em tom de brincadeira. Imaginai aquelas salas de espetáculo que têm um balcão e têm uma plateia.
e está para começar um espetáculo e vem o senhor que está encarregue da sala e vê um indivíduo sentado na plateia, numa fila central, com os pés colocados na cadeira da frente, ok? E claro, isto parece mal, não é? É imoral, não está bem de acordo com a conduta. Mas ele chega só ao pé dele e diz: então amigo, só lhe falta uma cervejinha, não? E ele diz assim: não, o que eu preciso é mesmo uma ambulância, porque eu caí ali de cima. Ok? Ética e moral, meus amigos. Era imoral, mas afinal é ética. Portanto, o Espiritismo pauta-se pela ética e influencia a moral. É aqui a relação entre a ética e a moral. O Espiritismo, pelo conhecimento que aponta, justifica o comportamento correto. Não entrem numa casa espírita à espera que o presidente da associação ou um irmão que lá trabalha vos diga o que é certo ou o que é errado. Ouçam-no e vão com a vossa cabeça raciocinar, ok? Porque todos nós só vemos uma versão da realidade. E pode ser que o do outro até seja melhor. Usemos a nossa razão. Porque o mal é sempre o mal, mesmo que todos o pratiquem. E o bem continua a ser, mesmo que ninguém o pratique. Todo mundo faz, não é justificação para o espírita, meus amigos. Nesta área, o Espiritismo tem estas 3 obras. Na área dos ensinamentos ético-morais, tem no Livro dos Espíritos e tem, como vimos, no Evangelho e no Céu e o Inferno. Meus amigos, chegamos ao fim. Eu utilizei estas referências que aqui estão para vos trazer esta conferência. Estou a gravar esta conferência e vou publicá-la neste canal Espiritismo JG, é só porem no Google, se quiserem. Portanto, eu vou juntar o som que estou a gravar com esta imagem. Não vai aparecer a minha cara, não é necessário, é isto, ok? Podem lá ir e, se quiserem escrever-me, tirar alguma dúvida, tem aqui o meu e-mail, espiritismo.jg@gmail.com. E pronto, julgo que mais ou menos cumpri o tempo. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Obrigado.